Que bom que você voltou para a gente encerrar o assunto osmose. Não assistiu a outra aula ainda? A parte 1, volta lá e assiste e vem para cá para a gente poder encerrar esse assunto tão importante da citologia. Bora lá? Vem comigo! Então nós já entendemos que a osmose é o movimento da água, movimento do solvente, buscando o lado hipertônico, buscando o meio hipertônico, diluindo o meio hipertônico, concentrando o meio hipotônico, de onde ela saiu, de modo que a tendência é que os lados fiquem iguais, a concentração fique igual. Não a quantidade de soluto, não a quantidade de solvente, mas a concentração, de modo que os lados tendam a ficar isotônicos. A osmose é um processo passivo que busca o equilíbrio. Beleza? O que nós veremos aqui é como a célula pode ter o seu volume, o seu comportamento afetado pela tonicidade da solução ou do meio no qual ela está inserida ou mergulhada, tá bom? Então eu vou usar uma hemácia como exemplo, que é a célula do sangue que transporta os gases de respiração. Ela tem uma concentração interna aproximada de 0,9 gramas por ml de soluto dissolvidas no seu conteúdo celular, tá? Nesse caso o solvente é a água. Se eu colocar a hemácia em soluções de tonicidade diferente, qual vai ser o comportamento dela? Gente, é isso que mais cai nas questões de vestibular e Enem sobre osmose, ok? Então eu vou ter uma simulação aqui de 3 soluções diferentes. E você vai me dizer se a solução é hiper, iso ou hipotônica, tá bom? Nessa solução 1, colocando a hemácia aqui, você percebe que ela tem muito mais soluto, a concentração de solutos é maior na solução ou no meio que cerca a célula, do que na célula, dentro dela. Percebe isso? A concentração de solutos é 1,2. Então, comparando o meio à solução, o meio que está em volta da célula, ele é hiper, iso ou hipotônico? Pensa aí. Se o meio é mais, o meio ou a solução é uma solução hipertônica ou um meio hipertônico, tá? O meio é o meio que está em volta ali, tá? O meio ambiente da célula, tá? Nessa solução que tem concentração 0,9, você vê que a concentração ela é igual. A proporção entre soluto e solvente é igual, de modo que a solução é isotônica ou o meio é isotônico. Nesse caso, a concentração 0,5, eu percebo que eu tenho proporcionalmente mais soluto dentro da célula do que no meio. Portanto, o meio é hipo, ou a solução é hipotônica. Até aqui tudo bem? Comparando a solução com a célula, eu vou ter essa conclusão. Meio hipertônico, meio isotônico e meio hipotônicos. Como é que a célula vai se comportar? O comportamento da célula então depende dessa comparação entre os meios. Lembre que a água sempre busca o meio mais concentrado, o meio hipertônico. Então, na situação 1, com a célula em solução hipertônica, a tendência é que a água saia da célula, porque ela busca o lado mais concentrado, tendendo a igualar os dois meios. O problema é que, nesse caso, o volume celular vai mudar, ele vai diminuir. E esse processo de perda de volume celular é chamado de plasmólise. Eu vou dizer que a célula fica murcha, ela fica flácida, ela fica plasmolizada. É basicamente a perda de água no meio hipertônico. Então, guarda aqui, no meio com muito mais soluto, no meio hipertônico, o volume diminui. Tudo bem? Isso eu vou chamar de plasmólise. A célula perde volume, perde água e diminui de volume. Tudo bem? Na solução isotônica, vejam só, se os dois lados têm concentrações iguais, a tendência é que a água saia e entre na mesma quantidade, de modo que o volume se mantenha. Eu vou dizer que o volume celular fica normal. Aqui o volume celular diminui e a célula murcha. Na solução isotônica, o volume da célula se mantém. É por isso que qualquer solução injetada na circulação, ela tem que ser isotônica. Ela tem que manter a tonicidade do sangue para que as células que estão nessa solução mantenham o seu volume
normal. Tudo bem? E na última situação, na situação de solução hipotônica, vamos lá, se o meio é hipotônico, eu posso dizer que o volume celular, que dentro da célula a solução é hipertônica. Olha só, em relação à solução, a célula é hipertônica, mas o meio, então, ó, se a célula é hiper, o meio é hipo. A água sempre busca o lado mais concentrado. Se a célula tem mais soluto, a água vai fazer o quê? Ela vai invadir a célula de modo que ela vai ter o seu volume aumentado. Ele vai aumentando, ele vai aumentando e ele vai aumentando até que chega um ponto, se a osmose for muito intensa, a célula pode arrebentar. E esse processo de arrebentar é chamado de lise celular. Quebra da célula, entra tanta água, a célula fica inicialmente gordinha, eu vou chamar de turgidez. Essa saída de água, essa entrada de água é chamada de deplasmólise. A água saindo, plasmólise, a água entrando, deplasmólise. Vai levar ao processo de turgidez, ela fica cheinha e pode, em algumas situações, levar ao rompimento celular. De modo que se uma solução hipotônica for injetada na circulação, por exemplo, apenas água na circulação, isso vai levar a uma redução da tonicidade no meio, que pode levar à morte das células por rompimento, por lise celular. Tudo bem? Então, na solução hipotônica, o volume celular aumenta. Na solução hipertônica, o volume diminui. Isso eu vou chamar de plasmólise, a perda de volume, e o ganho de volume, turgidez, devido à entrada de água, podendo levar ao rompimento da célula. Agora, outra coisa importante a se ressaltar é que o comportamento da célula vegetal ele pode ser um pouco diferente. Existem coisas que na célula vegetal vão mudar o resultado após a imersão em soluções com tonicidades diferentes. Nesse caso, o que faz diferença é algo chamado parede celular. A célula animal ela não tem esse revestimento externo rígido. Já as células vegetais, as células das algas, das bactérias, dos fungos têm parede celular. E algo muito cobrado nas questões é a comparação entre a osmose na célula animal e na célula vegetal. Aqui embaixo você vai ter então uma célula vegetal e como ela vai se comportar nas diferentes soluções com tonicidades diferentes. Na solução hipertônica, olha o que acontece. Do mesmo jeito que a água sai da célula animal, ela também sai da célula vegetal. Nesse caso, o volume celular também diminui. Eu vou chamar de plasmólise, a célula fica menorzinha, ela fica murcha. Compare essa célula com essa daqui. Aí você fala assim, professor, mas o tamanho dela não mudou. Espera aí, a parede celular não sofre mudança nesse caso. Ela é rígida, ela é resistente. O que muda é o volume da célula dentro da membrana celular. Então aqui você vê que ela ficou murchinha. Então em células em solução hipertônica, a célula vegetal mantém sua parede, mas o volume do citoplasma diminui. Na solução isotônica, a água entra e sai em quantidades iguais e o volume celular permanece normal. Na solução hipotônica, e aqui está a grande diferença entre os dois tipos de células, a água entra porque o meio é hipo, portanto a célula tem mais soluto, a água entra aqui, só que ao invés de arrebentar, como pode ocorrer na célula animal, a parede celular aguenta o tranco, ela segura a onda, e a célula fica túrgida por causa da entrada de água, da deplasmólise, acontece o mesmo processo. O que muda é que nesse caso a parede impede que a célula sofra lise, tá? Ela vai ficar gordinha. Professor, o que é esse azul? Esse azul é aquela organela chamada vacúolo, que armazena a água. O vacúolo aumenta, fica grandão, gordão, e o volume da célula também aumenta. Eu vou chamar de turgidez. Percebam que o processo é o mesmo, mas a parede celular impede que a célula arrebente na situação de meio hipotônico. E para ver se a gente conseguiu entender esse assunto, eu vou simular um exercício para vocês adaptado de uma questão de vestibular que eu já... E para testar se a gente conseguiu entender isso daí, eu vou simular com vocês uma questão, um exercício adaptado de uma questão de vestibular. Aqui eu tenho
um gráfico medindo o volume de células mergulhadas em 3 soluções diferentes, com tonicidade diferente. E a questão vai te pedir qual é a tonicidade dessas soluções. Quando pede a tonicidade, está perguntando a solução é hiper, hipo ou isotônica. Tá bom? Então, qual é a tonicidade das soluções? Na solução X, você perceba que ó, o volume celular medido aqui, né, com o passar do tempo, ele aumentou. Na solução Y, o volume se manteve normal, se manteve igual. E na solução Z, o volume diminuiu. Olha só, interprete o gráfico. Volume celular medido com o passar do tempo. O aluno mais apressado vai dizer, fácil, aumentou hipertônico, manteve isotônico, diminuiu hipotônico. Certo ou errado? Eu vou te dizer, está errado. Beleza? Tem que entender e interpretar a questão e lembrar os conceitos de osmose em cada solução. Se o volume aumentou, gente, quando é que o volume aumenta? Quando a água entra na célula. Se a água entra na célula e o volume aumenta, é porque a água, buscando o meio hipertônico, entrou na célula porque a solução em volta da célula é hipotônica. Olha aqui, na solução hipotônica, a água entra porque tem mais soluto dentro da célula. Então, se o volume aumentou, a água entrou, o meio tem menos soluto que a célula, portanto, a solução é hipotônica. Aí ficou fácil, né? Se o volume se manteve, a solução é isotônica. E aqui, gente, só resta a hipertônica, né? Vamos pensar um pouquinho. Se o volume diminuiu, a água saiu buscando a solução externa, portanto a solução externa tem mais soluto, ela é hipertônica. Tá bom? Conseguiu entender o exercício? Para encerrar nossa aula, vamos pensar em algumas situações do cotidiano que são explicadas pela osmose. E tem tanta coisa que a gente podia falar, vou escolher algumas. Uma delas é a salada. O que acontece com a salada após ser temperada? Digamos que você vai ter um churrasco na sua casa e sua mãe fala assim, lava a alface e corta o tomate. Aí você pergunta, são 10 da manhã e o churrasco é meio-dia. E você fala assim, mãe, posso temperar a salada? Ela fala, ainda não. Por quê? Você sabe que quando a salada é temperada, pouco tempo depois ela murcha. Por que o alface murcha após ser temperado? A explicação está na osmose. Digamos que você coloque o sal sobre a salada. Quando você faz isso, você torna a solução em volta da célula do alface hipertônica. A solução fica hipertônica e a tendência é que a água saia da célula, de modo que o volume delas diminui. A parede se mantém, mas levemente ocorre também uma redução de todo o volume de todas as células, inclusive da parede, e nesse caso você vai ter a célula murchando, porque a solução ficou hipertônica, a água saiu da célula e ela perdeu o volume. Eu não sei se você fazia isso quando era pequeno, mas tem gente, e eu sou contra isso daí, que pegava sal e jogava na lesma, ou jogava sal no saco. O que acontece se você joga sal na lesma, no caracol, ou se você joga sal no saco? A pele deles, lembra lá, você vai estudar isso ainda, é uma pele permeável, fina, permeável, úmida. Eles fazem trocas gasosas pela pele. Nesse caso, gente, a água vai, pensa comigo, se eu colocar sal aqui, eu vou tornar o meio em volta da célula, vou tornar o meio hipertônico, a água vai buscar esse meio e vai sair, e o animal vai morrer, ele pode morrer, a lesma derrete, né? Parece que ela derrete e ela está perdendo água. O sapo pode sofrer também porque ele vai perder perda de água, ele vai perder água. Aí você pergunta, por que não acontece na nossa pele? Se eu colocar sal aqui, a água vai sair, eu vou murchar também? Sim ou não? Não, por quê? Porque a nossa pele tem um revestimento impermeável. Existem proteínas, lipídios que tornam essa pele impermeável. Tudo bem? Só que tem uma região da pele que não tem isso. Eu comentei com vocês no início do outro vídeo, que é a ponta dos dedos. Na ponta dos dedos, a água consegue passar, de modo que os dedos murcham quando ficam muito tempo na água. Tá bom?
E uma outra situação, é uma situação bem interessante de aplicação desses conceitos de osmose. Sabe quando a gente pega alguns vegetais e coloca em conserva? Pepino em conserva, ou mesmo os doces que a gente coloca em compota. O que mantém, por que é chamado de conserva, antes de tudo? Porque esse procedimento conserva o alimento por mais tempo. A pergunta é, por que colocar o pepino em conserva mantém ele mais tempo, assim, podendo ser consumido? O que é conserva, gente? É uma solução com alta concentração de sal ou de açúcar, se for a compota de doce. O que isso vai fazer para conservar o alimento? Vamos pensar um pouquinho? Se eu tenho uma solução muito concentrada ou uma solução hipertônica, a tendência é que a água da célula do alimento que está ali, ela saia. Aí você pergunta, mas como isso vai manter o alimento mais conservado? Pensa um pouquinho. O que faz o alimento estragar ou ser decomposto? Exatamente, é a ação de micro-organismos que estão ali. Quando você faz a água sair da célula, você faz a água sair da célula também desses micro-organismos e eles morrem, eles tendem a perder água e boa parte deles, se não a totalidade, vai morrer. Quanto mais tônica, mais concentrada for a solução, maior vai ser a inviabilidade desses micro-organismos. E se não tem bactéria, se não tem fungo decompondo o alimento, ele vai ser conservado. Então, na realidade, a hipertonicidade do meio mata os decompositores. Isso conserva o alimento por mais tempo. Inclusive, a carne seca ou carne de sol, que é um procedimento muito comum no Nordeste, de pegar carne e salgar demais. Por que o pessoal fazia isso? Não é por ser mais gostoso, tem gente que gosta, mas é porque isso conservava a carne por mais tempo, em ambientes que não tinham refrigeração. Por quê? Porque os micro-organismos morrem em situação hipertônica, eles perdem água e se não há decomposição, o alimento se conserva. Tudo bem? E uma outra aplicação legal que você pode fazer na sua casa é quando você for fritar batata, ok? Ela é mais gostosa, mais sequinha, você corta a batata, coloca ela em água com sal. Nessa solução hipertônica, a água vai sair da batata e ela vai ficar mais crocante e mais sequinha quando você for comer. Inclusive, existe uma experiência chamada batatas que choram ou batatas choronas. Quer fazer batata chorar? Você corta uma batata, tira o seu conteúdo, faz uma cavidade ali e coloca sal. Depois de algum tempo você vai ter a água escorrendo, olha só, a água se acumulando, inclusive escorrendo da batata. Batatas que choram, batatas choronas. A explicação está na osmose. O sal fez a água sair das células buscando o meio hipertônico. Tudo bem? Beleza, gente? Esses conceitos são muito importantes. Você entendeu o que é osmose, por que o transporte de osmose é um transporte passivo. Entendeu os conceitos de soluções hiper, iso e hipotônicas e qual o comportamento das células nessas situações. Portanto, faça exercícios, revise o conteúdo, tendo dúvidas, me pergunte. Muito obrigado pela sua atenção e companhia e até a próxima aula. Valeu!